Queria te parabenizar, vereador presidente, da gente antecipar essa discussão do calendário conforme está posto aqui em nossas mãos. O vereador Everaldo Farias, ainda no início dos trabalhos dessa escuta com os técnicos, sugeriu que a gente pudesse fazer o trabalho da comissão nas tardes, nos dias que a gente tem plenário, porque aí facilita o trabalho dos vereadores, porque se mantém aqui, e o trabalho da quinta e da sexta fica dedicado às comissões e outras atividades externas dos vereadores. Eu me recordo que na primeira reunião que nós tivemos também dessa comissão, o vereador Valdemir José, com muita propriedade, disse: Elias, a gente precisa estabelecer uma rotina de trabalho para que a gente não fique sendo avisado de sobressalto. Então, eu externei essa preocupação, vereador Valdemir, para o vereador Sildomar, para que a gente pudesse ter a mesma rotina que nós aplicamos na revisão do regimento interno, que até o próprio vereador Sildomar participou de muitas reuniões. Eu louvo essa atitude, e o importante é a gente sistematizar o trabalho e todo mundo saber o que tem que fazer e se incluir nessa agenda, porque nós temos prazo determinado para a conclusão desse trabalho. E o mais importante é que, quando a gente dá publicidade a esse calendário, a gente pode estabelecer um plano de metas, doutora Evelina Câmara, porque aí nós temos um período aberto para as emendas e depois nós teremos mais 10 dias para que a relatoria seja concluída. Portanto, muito bom a gente antecipar logo essa discussão e começarmos logo o calendário de convite às entidades e a todos que devam participar, inclusive os movimentos sociais, tenho dito. Vereador Elias, realmente o calendário ele está bem sugestivo e pautado no regimento interno e nos prazos que a gente tem que ter para divulgação, para abertura de emendas. Logo que começar as audiências públicas, abrirá o período de emendas. Vereador Valdemir José. Vereador Valdemir. Senhor presidente, primeiro parabenizar. Eu penso que essa metodologia ela ajuda a todos os membros da comissão a se organizarem e, de uma certa forma, também a prepararem um pouco o seu trabalho. Então, está de parabéns à presidência e à relatoria pela proposta. Eu só tenho algumas preocupações. Eu participei praticamente 17 audiências das 22 que a prefeitura realizou. E eu penso que a participação ela deixou a desejar. A prefeitura, de uma certa forma, ela fez divulgação, mostrou a divulgação que ela fez, mas essa divulgação não foi suficiente. Eu penso que a Câmara, já pedi para a minha assessoria a solicitar do presidente Busto Saraiva, mas agora eu quero fazer a solicitação diretamente à Vossa Excelência, no sentido de preparar uma cartilha. Por exemplo, na gestão do prefeito Serafim Correia, tem disponível na internet uma cartilha. Qual é o objetivo disso? O plano diretor não é uma discussão trivial. Ela não é uma discussão que, se você divulgar na televisão, olha, nós vamos fazer uma reunião sobre o plano diretor, provavelmente 99% da nossa população não vai saber o que está em jogo nessa discussão, então também não vai ter motivação nenhuma para participar. E, ao meu ver, se não tiver participação, nós vamos estar construindo uma lei morta, uma lei que um segmento ou outro vai, de uma certa forma, se beneficiar, mas os grandes avanços que nós precisamos fazer na sociedade, eles não vão ocorrer, porque, de uma certa forma, não vai ter a parceria da sociedade, fazendo com que essa letra se torne atuante e viva. Então, nesse sentido, eu digo assim, eu acho que foi legal, porque aqui tem um prazo relativamente bom
no sentido só de fazer as visitas às entidades e tal. As entidades, determinadas entidades, por exemplo, levar para o Sinduscom uma cartilha. Não há necessidade, porque o Sinduscom ele já é sujeito ativo dessa situação. Mas, por exemplo, para o Sindicato da Construção Civil, que é da parte do trabalhador, é preciso a gente, digamos assim. Então, eu queria sugerir que a própria comissão fizesse uma cartilhazinha. Já tem modelos aí, a própria gestão Serafim Correia tem um modelo na internet. Então, a minha sugestão era que a gente tentasse popularizar esse debate e, nesse período que se está levando para as entidades, se levasse também uma cartilhazinha para as entidades, só para as entidades, a meu ver, populares, as entidades em que essa discussão não se tem um acúmulo dessa discussão. Então, a minha sugestão é que a comissão prepare uma cartilha, né, para que possa facilitar a compreensão do que está em jogo no plano diretor. Vereador Valdemir, entre tantos materiais que estão sendo já providenciados pela Diretoria de Comunicações, consta a cartilha, já foi elaborada, não é, Pedro Paulo? Já estamos só nos últimos detalhes para mandar fazer a impressão. Eu penso que é importantíssimo por conta de, além de tudo, a gente fazer um mecanismo de levar também, muitas vezes, na escola, para as crianças começarem a ter gosto em discutir o plano diretor. E nós vamos fazer a elaboração dessa pauta de audiências. Vossa Excelência pode ver que a cada dia nós teremos uma lei, apenas um dia que terá incorporado uma do perímetro urbano, que do perímetro, que é uma folha e um pouquinho. Então, assim, a gente vai ter tempo, com certeza. Primeiro, período de divulgação. Vamos para os terminais, vamos, a partir de amanhã, aprovar desse calendário que eu penso que Vossas Excelências vão aprovar. A gente já vai amanhã encaminhar os ofícios com uma cópia da mídia com as alterações. Aquilo que a gente recebeu, vereador Valdemir, nós iremos passar para as instituições para eles saberem o que está sendo alterado. E, de repente, até em cima daquela alteração, fazer as suas sugestões. Penso que vai ser um trabalho árduo, mas compensador para a gente lá na frente, por conta dessa divulgação. Na quarta-feira, a comissão, uma parte da comissão vai visitar o Ministério Público para levar o convite em mãos, para levar essa mídia, para levar todo esse trabalho que está sendo realizado por conta dos preparativos para a gente fazer as audiências do plano diretor. Vossa Excelência tem a palavra, vereador Valdemir José. Senhor presidente, eu participei nesse final de semana da 5ª Semana Social da Igreja Católica. Nessa 5ª semana, eles tiraram que uma das tarefas sociais da Igreja Católica deve ser a preparação de um seminário sobre a questão do plano diretor da cidade de Manaus. Então, eu penso que uma das entidades que a gente podia estar levando a cartilha e facilitando essa discussão seria na própria arquidiocese, com certeza, e nas pastorais na sociais. Relação. E a gente queria assim, viu, vereador Valdemir? De repente pode ter passado desapercebido alguma instituição, você vê a relação, que daqui a pouco podemos, a diretora vai passar para cada um dos membros, se sentir falta de alguma, vamos embora chamar. A intenção aqui não é querer evitar qualquer que seja a instituição. O que a gente quer é fazer o melhor. Aqui não tem conchavo, não tem conversa, aqui nós vamos fazer um trabalho de melhor para o plano diretor, que é a lei maior da nossa cidade. Então, a gente só quer mesmo é que a gente se organize quanto a isso. Nesse caso, nós temos a presença de 4 vereadores. Vocês já deram uma olhada Eu penso que a gente já pode tocar para frente aí, né, a elaboração logo desses ofícios, para a partir de amanhã a gente já começar a convidar, a mandar a mídia a mídia com as alterações do plano diretor,
para que a gente possa se preparar para esses debates. Aqui vai ser um debate amplo, a gente só quer que as pessoas entendam que nós vamos aqui conduzir os trabalhos e a gente quer, como vocês todos querem, de uma maneira ordeira, a gente fazer as inscrições para que as pessoas possam participar e sem nenhum mecanismo de querer privar A ou B de participar. Isso naquele momento das audiências públicas. Hoje, por exemplo, só quem pode participar são os vereadores por conta de ser um trabalho direcionado para que a gente possa saber, saber o que está sendo proposto. E já pedimos, inclusive, para o Pedro Paulo, que é o nosso assessor técnico da área de planejamento urbano da Câmara, para que ele faça um glossáriozinho com os termos técnicos que muitas vezes os vereadores não sabem, né? Então, ele já providenciou, já deve estar só nos últimos detalhes, para que a gente, a partir de amanhã, entregue para cada vereador, os 41 receberão, para que eles possam, de repente, analisar, dar uma olhada, dar uma lida, aprender um pouquinho o que é embasamento, o que é caixa viária, o que é tantos outros termos, pavimentos, né? Tem gente que não sabe o que é pavimento, né? Testada, tem tantos termos técnicos que muitas vezes a gente não sabe mesmo, ninguém... Aí conhece porque é desportista, é esportista, entende de luta, né? Então, vereador Everaldo, nós estamos assim, somos 5, mas com certeza o planejamento que a gente fez para as audiências está dentro das regras do regimento interno, tudo direitinho para a gente fazer a divulgação, abrir prazo de emendas, abrir prazo para o relator fazer o seu parecer, e logo depois já ir para a comissão e a gente voltar em plenário, porque a partir do momento que a gente encerra as audiências, o trabalho todo será do plenário desta casa. Então, eu gostaria de perguntar se algum dos vereadores presentes tem algum acréscimo a dar a essa sugestão que nós pautamos, né, com relação ao que a gente vai fazer a partir de amanhã, quando terminar hoje a última parte dessas explicações a nós, vereadores, com relação às mudanças das propostas do plano diretor. Neste momento, o vereador Valdemir José com a palavra. Senhor presidente, eu realmente gostaria de ler primeiro a proposta. O ideal seria que a gente marcasse um momento para a gente elaborar, quer dizer, ver se tem alguma contribuição ou não, né? Porque eu diria para o senhor, essa discussão é uma discussão extremamente complexa e que eu em particular, tenho uma equipe que está me assessorando em torno disso. Eu precisava conversar com essa equipe para ver aqui se tem mais alguma coisa a contribuir. Eu, a princípio, acho que está muito boa a sugestão. A ideia seria só se a gente pudesse fazer em outro momento para... Talvez, viu, presidente, até uma reunião na própria quarta-feira pela manhã aqui, a gente decide entre os próprios membros, não precisaria ser uma reunião fora do... A gente vai fazer o seguinte, nós vamos começar, então, as explicações aqui dos técnicos, a gente deixa chegar mais vereador, depois a gente, quando terminar aqui, a gente dá uma parada e dá uma conversada, porque a gente precisa de tempo para fazer mesmo a divulgação. A gente listou ali em torno de 60 instituições, rapidinho. Então, ou seja, a gente precisa de ter tempo para mandar, para visitar algumas, para ter todo esse trabalho que eu tenho certeza que será coroada de êxito. Vereador Elias Emanuel, com a palavra. Presidente, só para eu entender, o vereador Valdemir queria contribuir com outras instituições a serem convidadas, é isso, vereador Valdemir? Ou é o calendário estabelecido aqui? O calendário, vereador... O calendário é esse aqui, eu digo... O calendário, eu imagino, não tem discordância no calendário? Pode falar, vereador. Vereador Elias, a ideia seria só apresentar, junto com a minha equipe, para ver se tem alguma contribuição. A ideia seria essa. Uhum. Né? A princípio, eu estou achando muito bom, porque ajuda a gente a se organizar. Né? Então, a ideia aí seria exatamente nessa linha aí, verificar se o pessoal da equipe, eles têm mais alguma contribuição a dar nesse calendário.
Só para você ter uma ideia, nós vamos ter em torno de 20 dias de publicidade, para a gente fazer a publicação, falar nas esquinas, mostrar todo um trabalho de divulgação. Depois abriremos o prazo de proposta, depois o relator terá os 10 dias para ele dar o parecer, aí depois é que vai para a comissão para a gente finalmente analisar dentro da comissão. Vereador Elias Emanuel. Presidente, eu entendo que, da forma, acho perfeitamente plausível, colocado aqui pelo vereador Valdemir José, mas o roteiro que nós colocamos, inclusive, que está sendo posto agora à votação dos membros, é interessante. Agora, um detalhe importantíssimo, nós teremos até um pouco mais do que 20 dias, vereador Rosenha, para apresentação de emendas. Até um pouco mais de 20 dias, porque o regimento interno diz que as comissões especiais têm um prazo de 20 dias para apresentação de emendas. Nós teremos um prazo até maior, salvo engano, né, Evelina? 22 dias. Então, a gente está excedendo e tivemos a preocupação, junto com a DL, de jamais colocar um prazo inferior ao que o regimento manda. Aí depois, sim, teremos os 10 dias úteis para que o relatório seja concluído. Agora, entendo que essa é uma matéria, eu me preocupo que a gente deva vencer ainda hoje, para que a gente possa dar já satisfação à sociedade das estratégias que a Câmara está utilizando no sentido de dar ampla divulgação e também colocar em marcha o trabalho que nós temos a vencer pela frente, presidente, porque hoje encerra a participação da Prefeitura. Então, encerrando a participação da Prefeitura hoje, nós já temos que dar uma satisfação à sociedade, o que iremos fazer a partir de logo depois desse ciclo encerrado. Por isso, a minha preocupação é que a gente pudesse vencer essa discussão hoje à tarde. E não quero dizer que esse calendário é algo que será fechado. Novas contribuições serão muito bem-vindas, né? Mas, a priori, esse aqui, presidente, é o nosso plano de voo. Minha preocupação, tão somente é essa, apresentar um plano de voo no encerramento desse ciclo de palestras, para que amanhã, se a gente for interpelado pela imprensa ou por qualquer outra pessoa, não, nós ainda vamos decidir o que fazer. Não, nós não vamos decidir o que fazer. Nós já temos um plano de voo que pode, sim, ser modificado ou não, mas a nossa estratégia é essa. Perfeito. Nós inclusive, vereadores presentes e as pessoas que estão nos assistindo, nós vamos ter um trabalho de divulgação muito grande que começa amanhã e que esta casa vai ter a oportunidade, vereador Valdemir, de, junto com a presidência da Câmara, porque é instituição, a gente tem que voltar à instituição para os trabalhos, de a gente fazer um dia que a gente está propondo dia 12 de setembro para fazer uma panfletagem nas esquinas, nos terminais de ônibus, né, em alguns pontos da cidade onde haja muito trânsito, na Estrada do Manoa, no comércio daquela Estrada do Manoa, quer dizer, vários pontos, além das divulgações que vai ter normais de rádio, televisão, jornais, a mídia eletrônica, os nossos amigos que têm programa de televisão, que se possam fazer a divulgação lá, aproveitar, porque é a instituição Câmara Municipal de Manaus que está no jogo. É a partir daí que a gente vai fortalecer o parlamento, com a discussão ampla, com uma coisa bem bacana. E eu não tenho dúvida, vereador Valdemir, da importância sua nesse processo, por conta da experiência que Vossa Excelência teve lá nas discussões, né, da preparação e tantas outras questões que a gente vai colocar depois. Então, nós vamos prosseguir, nós vamos começar, então, da apresentação, e logo depois, cada vereador já está recebendo aí a pautazinha aí da nossa programação a partir de amanhã. Depois a gente senta e dá uma conversada e define para que a gente, a partir de amanhã, já comece a mandar para as instituições, para os movimentos sociais, a mídia e o convite oficial da Câmara Municipal de Manaus. Tudo ok já, Pedro Paulo, aí? Hoje nós faremos, então, a última explanação, que seria do parcelamento e uso do solo em áreas de especial interesse social. E nós estamos aqui com a presença, gostaria só do cerimonial, além do doutor Márcio,
quais são os nossos convidados que estão presentes. Nós temos o doutor Márcio, né, que já todos os dias aí tem participado conosco. Estamos também aqui com a doutora Cláudia Brito, que ela é arquiteta, e também está representando o Implube, o doutor Moita, e também a doutora Aldenira Rodrigues, que ela é diretora técnica lá da SEMAS. Neste ato, ela está representando a doutora Kátia. Mais alguém? E a doutora Ellen. Doutora Ellen, da PGM, que a gente, desde já, agradece a presença de todos, viu? Tem sido muito proveitoso para nós, vereadores, o trabalho que está sendo realizado nestas tardes e que, com certeza, está chegando à exaustão as discussões de cada plano. Então, eu passo de imediato a palavra ao doutor Márcio para que a gente possa dar início, então, à discussão do dia de hoje. Boa tarde a todos os vereadores presentes, as demais pessoas aqui. A gente vai apresentar hoje a lei de parcelamento do solo em área especial de interesse social, que, como vocês sabem, visa a dar garantia às pessoas que têm imóveis ditos de pessoas de baixa renda e localizados em áreas prioritariamente invadidas, né, em regra, aqui na cidade de Manaus, com parâmetros diferenciados para poderem ser regularizadas, né, e, ao fim, terem o habite dos seus imóveis. Vou passar a palavra para a arquiteta Cláudia, que vai passar a fazer a apresentação das principais modificações ocorridas nessa norma. Boa tarde a todos. Então, como o doutor Márcio falou, as áreas de especial interesse social são destinadas à regularização fundiária e urbanística e à implantação de políticas e programas para promoção de habitação de interesse social na área urbana e de expansão do município. Os objetivos das áreas de especial interesse social, que também nós podemos conhecer como zonas de especial interesse social, é estabelecer padrões construtivos e de parcelamento do solo, que possibilitem a regularização fundiária e urbanística de assentamentos habitacionais da população de baixa renda, conferir à propriedade imobiliária a função social, evitar o processo de expulsão indireta dos moradores dessas áreas em razão da valorização dos imóveis, quando de sua regularização jurídica e urbanística. Incentivar a participação comunitária no processo de delimitação, urbanização, regularização jurídica dessas áreas, manter, sempre que possível, as edificações existentes, corrigir situações de risco ocasionadas por ocupação de áreas impróprias à habitação, estabelecer condições de habitação digna através de investimentos em equipamentos urbanos e comunitários, possibilitar investimentos públicos e privados em projetos e programas habitacionais de interesse social. No artigo 5º, nós podemos ver que nos loteamentos em AES, eles terão que ter no mínimo de 125 metros quadrados, ou seja, 5 metros de testada por 25 metros de fundos, no mínimo, os lotes. E também deverão reservar em terrenos para implantação de equipamentos comunitários e áreas verdes. 5% para as áreas verdes, 10% para os equipamentos comunitários na área urbana e 8% para os equipamentos comunitários na área de expansão urbana. As áreas verdes e os de equipamentos comunitários deverão ser entregues ao Poder Executivo totalmente livres e desafetadas. E, no caso das áreas verdes serem definidas fisicamente por vias ou ciclovias, de forma a facilitar sua fiscalização e acompanhamento, estando devidamente identificada como área de preservação ambiental. Pulando para o artigo 7, nós poderemos ter que as vias de circulação, elas deverão ter, quando necessário, articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, harmonizar-se com a topografia local e obedecer às seguintes características. A via coletora tem que ter 4 faixas de tráfego
de 3,60 cada, sendo 2 passeios de 2 metros cada, com caixa viária de 18,40. A via local, ela é composta por 2 faixas de tráfego de 3,20 metros cada, 2 faixas de passeio de 1,5 metro cada, com caixa viária de 9,40 metros. Via de servidão, ela é composta por 2 faixas de tráfego de 3 metros cada, 2 faixas de passeio de 1,5 metro cada, e a caixa viária 9 metros. Lembrando que a caixa viária conta passeio e a via. A via de pedestre é composta de uma faixa de passeio de 3 metros no mínimo. Não serão licenciados, já no artigo 10, os loteamentos em terrenos com declividade igual ou superior a 30%, excetuando-se os casos em que sejam realizados trabalhos de engenharia. Os afastamentos também foram modificados. Nas edificações de 1 a 4 pavimentos, as edificações de um pavimento terão que ter 3 metros de frente, o frontal, assim como as de 2 pavimentos, e as laterais poderão não ter aberturas, não ter afastamentos laterais, desde que não contenham abertura, ou seja, janela, basculante para o lote vizinho. Os fundos, que normalmente são os quintais das casas de habitação de interesse social e habitações populares, terão para um pavimento 1 metro e 2 pavimentos 1,5 metro no mínimo, não poderão ser colados. Para 3 pavimentos, 4 metros frontal, 2 metros de afastamento nas laterais e 2 metros nos fundos. Para 4 pavimentos, 5 metros, que é o que a gente está acostumado a ter, laterais 3 metros e fundos 2,5 metros. Das vagas de estacionamento, todas as habitações deverão ter uma vaga cada habitação, cada residência. E nos empreendimentos em formas de vila, eles poderão ter 2 vagas, uma vaga a cada 2 unidades residenciais. Pode passar. Na questão das áreas, dos compartimentos, também foram modificados, sofreram algumas modificações. Todos os compartimentos de permanência prolongada, eles deverão ter abertura comunicando-se diretamente com o exterior da edificação, exceto para os lotes vizinhos, como eu disse há pouco. E os banheiros, eles poderão ser iluminados e ventilados para as áreas de serviços ou poças de ventilação. Quanto aos cômodos, as salas, elas, assim como os quartos, deverão ter 7,5 metros quadrados. As salas terão 2,40 metros e o quarto também 2,40 metros de dimensão mínima. O banheiro terá que ter 2 metros quadrados e 1 metro de dimensão mínima. As cozinhas deverão ter 4 metros quadrados de área, com a dimensão mínima de 1,60 m. E a área de serviço, 1,5 m quadrado, com a dimensão mínima de 1 metro. Nas áreas de especial interesse social, nós poderemos aceitar um cômodo diferenciado, que servirão para escritório, para quarto de criança, para sala de TV, de estudo, que poderão ter até 7 metros quadrados. Das normas técnicas para edificação, nós podemos ter agora até 5 pavimentos sem o elevador. Foi pedido pela população nos movimentos sociais, isso mesmo. E as edificações, elas poderão ter até 5 pavimentos, desde que da laje do piso do térreo até a última laje do 5º pavimento seja no máximo 11 metros. Então, o que aconteceu? Nós fizemos esse cálculo, que, na verdade, vai dar 10 metros se o pé direito for o mínimo de 2,5 metros, que é o que pede a legislação atual para esse novo plano. E nós fizemos uma comparação atual, que atualmente o pé direito é 3 metros, né?
E 3 metros vezes os 4 pavimentos dá 12 metros. Então, é bem possível considerar esses 5 metros sem o elevador. O pé direito mínimo para esse... o pé direito é a altura do piso ao teto, tá? Então, o pé direito mínimo para as áreas de compartimento prolongado, salas, quartos, cozinhas, é 2,5 metros, e de compartimento transitório é 2,20 metros, no mínimo. Atualmente, pela Lei número 1441 de 2010, o pé direito mínimo é 2,40 metros. Doutora Cristiane Sotomayor está presente. Ela poderá me dar uma forcinha também. Então, continuando, vamos pular para o artigo 20. A ocupação de toda e qualquer edificação nas AES dependerá do habite ou certidão de habitabilidade na forma descrita no Código de Obras e Edificações, a ser expedido pelo órgão municipal competente, desde que as obras tenham sido empreendidas de acordo com o projeto aprovado. E da regularização dos parcelamentos do solo. Para os efeitos da lei, o parcelamento do solo empreendido em AES são qualificados nas seguintes categorias: parcelamentos irregulares, de iniciativa pública ou privada, sem aprovação do poder público, municipal, ou em desacordo com o projeto aprovado. E os parcelamentos clandestinos, que são os realizados sem que tenham sido apresentado projeto para aprovação do poder público municipal, efetivado por pessoa jurídica ou por ocupação espontânea. Desculpa. Artigo 25. Verificados que o parcelamento não se acha registrado ou regularmente executado, deverá o adquirente do lote suspender o pagamento das prestações restantes e notificar o loteador para suprir a falta junto ao órgão municipal competente. Doutora, só um pouquinho. Como a gente já chegou praticamente na metade do plano da lei, eu gostaria de perguntar dos vereadores se tem algum questionamento neste momento que se possa fazer para a doutora Cláudia. Vereador Valdemir José. Sobre o comentário de que houve uma solicitação dos movimentos populares sobre o aumento para 5 andares, né, da construção, é importante a gente lembrar que não foram os movimentos, na verdade foi uma representação, Alexandre, né, que fez essa proposta, até onde eu sei é isso. Né? Então, quer dizer, não necessariamente o Alexandre estivesse falando pelos movimentos. Porque, na verdade, é o seguinte, como ele é representante de um movimento, né, aí nós consideramos que o movimento pediu. Em nome do movimento. Em nome do movimento, justamente. Vereador Elisa Manuel. Senhor presidente, com relação a essa... Porque a gente percebe que essa questão da verticalização vai gerar uma certa discussão, tanto nos 25 andares, quanto nestes que são projetos do Minha Casa Minha Vida. Minha primeira preocupação, quando eu soube que o número de pavimentos ia aumentar de 4 para 5, era a questão da altura. Mas, conforme foi explicado pela representante do Implube, hoje, o pé direito nos apartamentos, portanto, a distância do piso à laje é de 3 metros. Então, a gente tem aí 12 metros, na verdade. Aí nós teremos agora o pé direito a 2,5. Na verdade, o de 5 andares vai ficar com apenas meio metro acima do que hoje está autorizado, na verdade. Então, os lances de escada, eles não aumentam tanto como a gente imaginava. Mas, mesmo assim, eu quero dizer para Vossa Excelência da minha preocupação com idosos e cadeirantes, idosos e aquelas pessoas que têm dificuldade na mobilidade. E aí eu vou apresentar uma emenda para que o primeiro andar
seja preferencialmente comercializado para deficientes e famílias com idosos. O primeiro andar de todos esses empreendimentos. Então, vamos dizer o seguinte: hoje, a gente vai adensar, a partir da vigência dessa lei, nós vamos adensar 25% a mais da capacidade que hoje cada empreendimento desse tem ao ser aprovado na prefeitura. Pois então que esse andar que vai ser adensado tenha essa preferência para deficientes e idosos. Já é exigência da Caixa Econômica que seja feito isso, doutor. Vereador Elias Emanuel. Eu queria registrar a presença da doutora Cristiane Souto-Maior, que chegou aí para nos abrilhantar aí com as suas explanações logo. Eu gostaria de ouvir o vereador Amaury Colares. Vereador Amaury Colares. Senhor presidente, eu queria só perguntar se está no tablet essas informações que ela está lendo. O senhor poderia informar? Essa daí é o que eles prepararam, nós temos Não o está nosso aqui. geral. Não. Não está. O deles A segunda pergunta é o seguinte... Não, vereador. O que essas aqui são observações didáticas deles. Só para apresentação. A gente São tem que slides. acompanhar pelo nosso. Isso. É o Mas mesmo. no tablet é o não mesmo. Não, está? o texto todo está dentro, só que essa explanação aí é uma coisa particular deles, né? Mas que quem quiser, com certeza, eles podem fornecer logo depois, tá bom? Vereador Amaury. Não, eu pergunto nos nossos tablets da mesa. Se estão. Não estão. Tem a lei só. Não estão. Não, Isso isso aí daí está sendo não. colocado não está? Não. Mas depois elas vão providenciar para a gente. Com certeza. A dúvida é referente ao que o ilustre vereador Elias Manuel colocou, do primeiro pavimento a pessoas idosas e deficientes. Eu perguntaria à doutora da mesa que está falando, no caso das pessoas que têm obesidade, né, como é que ficaria essa situação? E segundo, eu vi aí sobre a desafetação das áreas verdes. Aí eu pergunto, dos bairros que já estão, pessoas que moram há 25 anos, que ainda não foram desafetadas essas áreas para que essas pessoas possam ter o título de suas terras? Doutora Cláudia. Doutora Cristiane vai falar. Bom, boa tarde a todos os vereadores. Me atrasei um pouquinho, mas estava levando ao aeroporto um colega que veio também a brilhantar o conhecimento dos técnicos do Implurb. Bom, na verdade, essa questão do aumento de mais um pavimento sem a necessidade de elevador, eu queria até esclarecer, vereador Elias, que hoje já é permitido programa Minha Casa Minha Vida acima de 4 pavimentos, certo? Só que acima de 4 pavimentos com elevador. Então, o custo da obra ela fica um pouco mais alto, certo? Além disso, tem a questão da manutenção disso depois de entregue, que também gera uma certa preocupação. Nos foi solicitado por 2 instituições essa questão de aumentar mais um pavimento com elevador, e nós fizemos uma pesquisa, inclusive em outras legislações municipais brasileiras, né, e vários já vêm adotando essa questão, inclusive, principalmente amarrando nos 11 metros. Acima de 11 metros, então, mesmo tendo 5 pavimentos, você tem que dar o elevador, não tem jeito, né? Sobre a questão das pessoas com obesidade ou com alguma dificuldade de locomoção, quando a gente fala de pessoas portadoras de necessidades especiais, a gente inclui toda essas pessoas que têm qualquer tipo de deficiência, né? Agora, uma questão que eu, inclusive, conversei com o subsecretário de Habitação do município, que ele também colocou essa solicitação vinda, né, dos movimentos sociais que estavam trabalhando com eles no Conselho das Cidades. Eu coloquei exatamente isso. Mas e se houver numa eventualidade, algum deficiente físico e tal? E ele me colocou o seguinte, que depois eu dei razão a ele, né? Já são 4 pavimentos, então também teria que subir ao 4º, né? Então, a dificuldade em relação a subir 4 e subir 5, com a mesma distância vertical, é praticamente a mesma, como nós vimos ali, né? Outra coisa, isso não impede de qualquer construtor querer construir os 5 pavimentos com o pé direito mais alto, 2,60, 2,70, que ao ultrapassar os 11 metros, ele vai ter que dar elevador, não tem jeito,
Então, a limitação realmente é a distância vertical de 11 metros, né? Perfeito. Perfeito. Eu gostaria só que os senhores vereadores atentassem aí para essa elaboração desse texto que a gente distribuiu para cada um de vossas excelências, para a gente depois dar uma discutida com relação ao calendário de audiências públicas e outras atividades que nós iremos fazer durante essa preparação para a votação final do plano diretor. Então, vamos retornar a palavra a quem vai continuar, a doutora Cláudia. Continuando, então, artigo 38. Quando o parcelador irregular não for identificado ou recusar a adoção das medidas determinadas, o órgão municipal competente poderá intervir no parcelamento. Parágrafo 1º, o órgão municipal competente cobrará do parcelador o custo das obras e serviços executados, inclusive seu gerenciamento, juros, correção monetária e todos os acréscimos legais e outras despesas que tiver de suportar, tudo para garantir os padrões de desenvolvimento urbano e propiciar a defesa dos direitos dos adquirentes do lote. Eu estou pedindo aqui da Cláudia para explicar aos senhores esse capítulo, que, na verdade, eu acho que é a grande inovação da Lei de Área de Especial Interesse Social, que é a questão da regularização das construções. Os imóveis construídos em AES poderão ser regularizados desde que... Então, você imagina o seguinte, que a grande maioria das habitações que nós temos hoje, que não estão regularizadas, geralmente elas se localizam em AES. Né? Então, nós temos uma dificuldade dentro do Implurb, isso é no nosso dia a dia, de contemplar essa análise dessas edificações de acordo com os parâmetros atuais. Então, a gente tem essa dificuldade. Parágrafo 2º. Poderão ser regularizados os imóveis localizados em área de especial interesse social que atenderem os seguintes parâmetros: sejam exclusivamente residenciais ou que contenham uso misto, com atividade de comércio ou serviço, com ocupação máxima de 50 metros quadrados, que comumente nós vemos nos bairros. Os senhores que percorrem os bairros mais periféricos da cidade sabem disso. Geralmente, a pessoa mora e tem uma vendinha, uma mercearia, qualquer tipo, uma sapataria, é um sapateiro, um pequeno açougue, né? Então, isso é o uso misto. Pode passar. Então, para obedecer a esse capítulo destinado à regularização, além do item que eu havia comentado, tem uma série de outros itens também que têm que ser cumpridos. Construções anteriores a 4 de novembro de 2002. Por que essa data? Porque é a data do plano diretor atual, né? Contém até 100 metros quadrados de área construída, que tenha no máximo até 2 pavimentos, que tenha sistema de esgotamento sanitário, que apresente comprovantes de água e luz, que atenda à ventilação e iluminação em no mínimo 50% dos vãos necessários por cômodos, que não haja invasão de áreas públicas e lotes vizinhos, que não tenha nenhum dos afastamentos, desde que não haja quaisquer tipo de vão de abertura para os lotes vizinhos e contenha no mínimo uma vaga de garagem. Para o atendimento deste artigo, o interessado poderá beneficiar-se dos serviços listados segundo o artigo 11 do Código de Obras e Edificações de Manaus. São condições a regularização fundiária dos lotes situados em parcelamentos clandestinos, a identificação da propriedade da gleba, de acordo com a averbação do cartório, aí já é um outro capítulo, tá? Um capítulo sobre regularização fundiária. Comprovação de reversibilidade do parcelamento implantado, contenham lotes com área de no mínimo 70 metros quadrados. Em nenhuma hipótese, as glebas ocupadas espontaneamente poderão ser objeto de desapropriação pelo poder público. Esse parágrafo único já é parte de uma lei municipal, nós só estamos inserindo na lei atual. Pode passar. Aqui é o mapa que espelha onde estão distribuídas hoje as áreas de especial interesse social. Durante a semana passada foram criadas mais 5 áreas de especial interesse, por solicitação da SUAB, da Superintendência de Habitação, né, do Estado, e que ainda não estão contempladas, mas, inclusive, eu acho que posteriormente nós podemos passar a essa casa esse novo mapa com as 5 áreas. Mas isso, na verdade, a lei ela determina que podem ser criadas outras AES por decreto.
do prefeito. Então, também, nada impede de nós aprovarmos do jeito que está, e aí passa a vigorar o decreto. Pode passar. Definição de áreas de especial interesse social. O chefe do Poder Executivo Municipal poderá definir, por decreto, outras áreas de especial interesse social, respeitados os critérios e condições. As AEs serão definidas prioritariamente em áreas ocupadas espontaneamente por assentamentos habitacionais em terras de propriedade de terceiros, nos parcelamentos irregulares ou clandestinos, ocupados por população de baixa renda, onde existe interesse na promoção de regularização jurídica do parcelamento do solo existente e sua integração à estrutura urbana. Nos terrenos não edificados, subutilizados ou não utilizados, necessários à implantação de programas reconhecidamente habitacionais de interesse social. Não serão definidas AEs nos seguintes casos: em zonas ou áreas de proteção ambiental definidas pelo Código Ambiental de Manaus ou legislação ambiental complementar, onde existam áreas não edificante e nas faixas de proteção na margem dos igarapés. Em áreas com infraestrutura consolidada, dispondo de vias abertas e pavimentadas, redes de abastecimento de água e energia elétrica. Nas encostas de morro, área considerada de risco e áreas inundáveis. Aqui só um esclarecimento, é que não serão definidas como AEs a nível de loteamentos clandestinos, tá? Não quer dizer que a gente não pode converter AEs a áreas com infraestrutura, muito pelo contrário. Parágrafo único. Identificada a permanência de edificações em áreas inadequadas para estabelecimento de ocupação popular, conforme a linha C do inciso 2º deste artigo, a Prefeitura deverá promover a remoção e reassentamento da população ali estabelecida. Esta lei é complementada ainda por aquele mapa, né, que demonstra as áreas de especial interesse, que forma, então, seu anexo único. Então, é isso. Essa legislação, na verdade, ela contempla, eu acho que a grande maioria, né, da ocupação nossa hoje, que é muito horizontalizada, e grandes glebas fazem parte das AEs. Ok. Então, fica aberto aí para os vereadores que queiram fazer uso da palavra. Não havendo, então, nenhum vereador relator, Elias Emanuel. Senhor presidente, na verdade, eu gostaria de usar esse tempo para agradecer a disponibilidade dos técnicos da Prefeitura que pacientemente estiveram aqui. É evidente que no compromisso, quer dizer, no cumprimento do seu dever, mas tiveram o máximo de cuidado e também de apreço, de harmonizar o diálogo com os vereadores. Agradecer a todos na figura da doutora Cristiane Souto-Maior. Já estava com saudade de ouvir a voz dela aqui na Câmara. Lamento que ela vá se ausentar nas nossas audiências, mas se quiser participar, é convidada especial. O vereador Rosinha até fez uma cara de aprovação. Mas, olha, quero dizer que agradeço de coração a explanação feita por todos vocês aqui, e foi muito importante esse ciclo de debates, para que a gente pudesse, como disse bem o vereador Valdemir José há poucos instantes, essa é uma lei rica em detalhes técnicos, e aí, muitas vezes, a compreensão ela não acontece no senso comum, precisa ser esmiuçada, até mesmo para nós que trabalhamos corriqueiramente com novas legislações, com novas leis, temos experiência em emendar textos da LOMAN, do regimento interno, elaborar leis, mas, mesmo assim, o plano diretor é um desafio para todos nós, principalmente para aqueles que estão nesta comissão. Tenho convicção de que vocês colaboraram muito para aquilo que nós pretendemos realizar a partir de agora. Tenho dito, presidente. Vereador Everaldo Farias. No entendimento, senhor presidente, de que essa atividade tem uma importância muito grande para todos nós aqui, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, também agradecendo a participação de todos os técnicos aqui da Prefeitura, e a oportunidade, senhor presidente, aproveitando aqui também, para que houvesse condição de nos disponibilizarmos em mídia os mapas que hoje o Implurb detém, as informações todas, aquelas ilustrações que ainda há pouco o vereador Mauri falava, tudo isso nos ajuda a engrandecer ainda mais, a compreender um pouco mais os mapas, as áreas que são definidas aí pelo Implurb como de interesse,
Tudo isso nos ajuda muito para que a gente possa ter um banco de dados e possa ter aonde recorrer, para que a gente não tenha que estar atrás do Implurb toda vez que a gente precisar de uma informação, até porque quando os prazos abrirem aqui, nós vamos ter que correr um pouco mais aqui, e esse material nos ajuda muito. Obrigado. Hein? Pedro Paulo, com certeza, irá, junto com o Implurb, né, ter esse material com a gente. Mas eu gostaria de passar a palavra à doutora Cristiane. Com certeza. Na verdade, o Implurb faz questão de ajudá-los sem problema nenhum. Na verdade, eu acho que faz parte até, né, Pedro, dessa discussão. Quanto mais se exemplificar, melhor. Quanto mais embasado vocês estiverem, melhor, né? E eu queria só aproveitar para agradecer também a nossa equipe no Implurb, que foram incansáveis. Infelizmente, só está hoje aqui a Cláudia e o Megali, mas eram 12 pessoas que passaram aí 3 semanas saindo 9 horas da noite do Implurb, né, Marcelo? E, assim, porque ao recebermos essa minuta, apesar de ela estar pronta, nós tivemos realmente que ir em busca das questões que estavam listadas pelo juiz, né? Principalmente quando ele citava que haviam algumas inconsistências. Até para que nós entendêssemos o que ele estava querendo dizer, nós tivemos que analisar o todo. Então, nós tivemos que ler e entender todas as minutas de lei, né? Então, foi criado um grupo executivo. Eu queria agradecer a Aldenira, a Daniele, que é da SEMAS também, que nos ajudaram, a Ellen, né, Ellen? Que sempre estava lá com a gente, a Fernanda, e os técnicos do Implurb, principalmente por perceber que, na verdade, eles estavam fazendo aquilo através das experiências, né, de dentro do próprio Instituto. E isso eu acho que é mais engrandecedor ainda. E, vereador, eu entendo que, havendo necessidade, nós vamos estar aqui com vocês também presentes, até para que os técnicos tenham a oportunidade de passar algumas experiências para vocês. Que muitas vezes a gente, lendo simplesmente a legislação, a gente não imagina as exceções, não é, que podem ser contempladas por aquele artigo, ou não. Né? Então, a gente também tem que transformar uma legislação numa coisa justa para todos. E agradecer, vereador Sildomar, a oportunidade também que a Câmara está nos dando de com liberdade, poder passar aos senhores. Essas apresentações já vão ficar aqui. Os mapas temáticos, eles já fazem parte. Né, Pedro? Você já recebeu, né? Qualquer análise técnica que for necessária, eu já vou passar para ti as análises dos eixos de atividade, porque eu acho que é fundamental. Tá, que foram analisados bairro a bairro, os técnicos percorreram e tiraram foto do que eles estão chamando hoje, o que nós estamos chamando hoje de eixo de atividade. Tá? E eu acho que é isso, vereador. Muito obrigada. E nós iremos... o plano diretor é uma questão da cidade de Manaus, claro. E, com certeza, nós iremos convidar o Implurb, o PGM, a SEMAS, nas audiências, se fazerem presente para qualquer dúvida, dirimir qualquer situação, para que possam colaborar nas discussões. Eu passo a palavra ao vereador Marcel. Vereador Marcel Alexandre. Senhor presidente, eu quero dizer da minha alegria também e gratidão, doutora, e toda a equipe, e a paciência de nos ouvir, as discussões, e também a clareza e a maneira como também esse corpo que é responsável trabalhou na confecção da reforma do plano diretor e se expôs muitas vezes, assim, e falou com muita honestidade e clareza, francamente, como procurador mesmo, teve até aquele momento lá com o Marcelo de tanta clareza, buscando ser o máximo claro com essa comissão. Eu sou muito grato. Eu queria saber qual a possibilidade de eu ter acesso às resoluções que ajudaram, cooperaram com o plano diretor. Até porque tem algumas coisas que a gente pergunta e não entende a razão de ser. Eu acredito que as resoluções vão ajudar, para a gente não fazer emenda desnecessária, tola, e discussões aqui, quando a gente já perdeu tanto tempo com o plano diretor. Eu gostaria de ver qual a possibilidade disso. Se houver, eu vou fazer. E segundo, senhor presidente, eu gostaria de
considerando que eu mesmo tinha algumas emendas a fazer, e já tivemos alguns esclarecimentos, mas eu precisaria de ter acesso a essas falas para conduzir, então eu gostaria da cópia das sessões. Por que Vossa Excelência só oficialize, para que a gente possa providenciar tudo direitinho lá junto à TV? A título de evitar interferências que já estão esclarecidas, gente. Não. Perfeito. Por favor, doutora. Vereador Marcelo, só para entender melhor, as resoluções que o senhor fala são as resoluções do Conselho, que foram citadas várias vezes aqui? Ok, sem problema, a gente passa sim. Obrigado, doutora. Tá, inclusive estou recebendo aqui a informação que todos os vídeos eles estão no site da Câmara, né? Bacana. Muito obrigado, trabalho, presidente, maravilhoso. Por isso que esse ano a coisa tem sido diferente, a gente tem evitado muitos papéis, né? O tablet aí que o presidente Bosco providenciou é uma coisa muito importante para a gente poder estar sempre assim antenado e sabendo do que está sendo discutido. Vereador Amaury Colares. Senhor presidente, em nome da doutora Cristiane, eu queria agradecer também aos demais membros da mesa, que todos estiveram presentes aqui e sempre atenderam as nossas poderanças, nossas colocações, né? Mas eu queria ainda, senhor presidente, parabenizar o senhor também pela condução do trabalho democraticamente, assim como também o Pedro Paulo, doutor Pedro Paulo, que contribuiu muito, com certeza, para esse plano diretor, porque passou por lá, e o nosso reconhecimento a esse profissional que é o doutor Pedro Paulo. Mas eu queria que a doutora Cristiane pudesse ainda me esclarecer, eu continuo insistindo, como é que vai ficar a situação dentro do plano diretor dos bairros que já existem, que funcionam, como o bairro São José dos Campos, que até hoje não foi feita desafetação das áreas de terras para que os moradores tivessem direito em requerer o título da terra. Doutora Cristiane. É interessantíssimo, vereador, sua pergunta. Na verdade, ainda hoje eu estava comentando que vocês não imaginam a minha alegria quando eu assino a regularização de um loteamento, porque isso resolve uma série de problemas, tanto do adquirente, né, ou do morador, quanto da própria prefeitura e de nós que vamos poder assinar um habite e tudo isso. O grande problema que nós temos hoje no município, e inclusive, vereador Sidomar, eu sugeriria até que vocês convidassem a SUAB. Existe um órgão, não sei se você lembra, o que cuida da parte fundiária. SPF, né? Também a SPF. O que acontece hoje no município? As áreas que estavam sob propriedade do município, elas todas foram tituladas. Todas. É a Superintendência de Política Fundiária, SPF, né? Só que, mais ou menos, me corrija se eu estiver errada, Ellen, eu acho que uns 60% das ocupações, ou 70% das ocupações hoje que não têm regularização fundiária estão no nome do Estado, do governo do Estado. Então, nós, prefeitura, nós não podemos dar títulos para áreas do Estado. Se o Estado der por convênio ou por cessão, alguma coisa assim, para o município, aí a questão muda, mas, na verdade, essas áreas todas ainda estão sob o domínio da SPF, do governo do Estado, né? Tanto é que eu acho que, inclusive, o Marcelo, ele é chefe da gerência que aprova as habitações de interesse social, quase todas nos chegam com título da SUAB. Não é isso, Marcelo? Então, assim, eu acho que a gente tem, sim, que nos envolvermos, nós temos que não poupar esforços em tentar resolver, se não em definitivo, mas uma grande parte desse problema, que é a regularização fundiária do nosso município, né? E essa questão da criação da lei, da certidão de habitabilidade, é justamente para poder regularizar as pessoas que, de boa fé, estão tentando tirar seu alvará de funcionamento, que hoje não tem registro de imóveis. Então, por lei, né, pelo direito de propriedade, nós não poderíamos dar um habite, mas a certidão de habitabilidade ela vai substituir a exigência de habite para os casos em que a pessoa não tenha registro de imóveis. Essa certidão, ela não dá direito à verbação no cartório. É bom que seja frisado isso, né? É só para a questão da atividade econômica. Então, quer dizer que ele cumpriu com todos os pré-requisitos legais. Certidão de bombeiro,
possui água, possui energia, toda essa questão, né? À exceção do registro de imóveis. Doutora Cristiane, eu pergunto, mas por que então a Procuradoria do Município não intervém, não realiza, não faz alguma coisa para que isso, junto ao Estado, possa ser resolvido o mais rápido possível? Eu quero dar o exemplo eu estou falando aqui, são vários bairros, mas nós temos o bairro São José dos Campos. Há 25 anos, 30 anos está lá. A Prefeitura botou asfalto, luz, paga IPTU, tem tudo, e não se resolve uma situação como essa. Eu lhe pergunto, o bairro de São José dos Campos é município ou Estado? E, além disso, eu pergunto, o bairro Mauazinho, que é federal, como é que fica essa situação? Doutora Ellen vai falar? Doutora Ellen, da PGM. Boa tarde a todos os vereadores aqui presentes. Quanto à situação de regularização fundiária, como bem a Cris colocou, é necessário, para a desafetação, encontrar quem é o proprietário. E, na sua maioria das vezes, o Estado. Não é um caso muito de procuradoria, e sim de interesse político. O Estado tem que querer ou fazer uma doação, como foi feito agora, a gente conseguiu regularizar o loteamento Novo Reino 2. O proprietário do loteamento, o seu Moisés Benarroz, aqui eu não sei se alguém conhece, ele se dispôs a doar a área, e aí sim a Procuradoria entrou. Nós fizemos todo o procedimento para que isso acontecesse. Fizemos o termo, fizemos uma homologação do termo de ajustamento de conduta em juízo para que ele se obrigasse perante a Justiça. E nós também tivemos nossas obrigações de implementação de infraestrutura. Mas, antes da Procuradoria se manifestar nesses casos, é necessário que haja um acordo entre o Estado e o município. E aí é questão de interesse político. Aí é prefeito, governador, e numa aliança aí de se resolver as regularizações fundiárias da cidade, disser, ok, vamos fazer. Aí a Procuradoria entra para fazer todos os procedimentos até que se finalize a regularização fundiária. Então, e o caso do Mauazinho, que é federal? É mesma coisa, mesma coisa. Tem que haver um acordo. Nós não podemos desafetar áreas porque não são nossas, não temos como fazê-lo, né? Não tem como, tem que haver um acordo. Não podemos, assim, usurpar a área de outro ente da federação. É lamentável, presidente, e demais companheiros, porque o que a gente assiste é que ninguém faz nada. Eu te pergunto, nós como vereadores, nós temos a ela que é procuradora, tem mais um outro advogado ali, e tem o doutor Monteiro, que é procurador, mais a Evelina. Eu pergunto, nós como vereadores, poderemos apresentar algum projeto para resolver essa situação? Para contribuir, o vereador Marcel quer falar. Eu estou entendendo que é terreno invadido, não é isso? É invasão, não é isso? Lá? Geralmente é invasão. Oriundo de invasão. Olha, não é simples, vereador, porque, de repente, eu acho que o poder público, nós temos que estar favoráveis, precisamos observar as carências, aquela coisa toda, mas existe a indústria da invasão, aquele negócio todo, e o poder público não pode estar assim tão favorável a isso, achando que pode invadir à vontade, que a gente vai avalizar baixo, a gente vai chegar naquele lugar. Então, se a gente faz isso, todo mundo sabe, os vereadores vão lutar por isso, vai ficar do nosso lado, e etc., Deus nos livre. Então, é uma faca de dois gumes para o poder público. Eu sei que o vereador está falando de uma situação específica, já está lá, já está consolidado, e etc., não tem mais muito o que fazer, mas eu acho que, se parecer tão fácil, e tão bom, tão legal, tão vantajoso, olha aquele Carbrás lá, que invadido, aquilo ali agora está virando um belíssimo parque comercial ali, está transpondo o limite de pessoas necessitadas de habitação que foram para ali, e está muito valorizado para negócio ali na Carbrás. E assim acontece outro. Eu acho que nós temos um desafio, de novo, de uma rede no poder público, claro que favorável à população, mas também com muita responsabilidade nas ações, porque senão não sei onde a gente vai se parar, não. Então, eu acho que não é simples responder essa pergunta. Não, presidente, o que eu queria esclarecer ao vereador, o nobre colega, eu não sei se ele conhece o Mauazinho, o bairro de São José dos Campos. O que eu queria dizer é o seguinte, de Manaus e pastor o que eu queria dizer, senhor presidente, o que eu queria dizer é que o poder público levou para lá as benfeitorias, levou asfalto, levou luz, cobra IPTU, cobra os impostos, mas não dá o título de terra. Então não é uma invasão nova.
É uma responsabilidade, sim, do poder público, da prefeitura, do Estado, e nós, como vereadores, o que cabe a nós a responsabilidade? O que nós podemos fazer e apresentar? É por isso que eu queria ouvir aí a orientação jurídica. Vamos fazer uma indicação para o Executivo. Uma indicação para o Executivo que, de repente, pode começar a fazer a movimentação com relação àquilo que a doutora falou, com relação à vontade política, resolver politicamente. Vereador Marcelo Alexandre. Senhor presidente, eu não estou brigando aqui com ninguém, e, na verdade, é dizer que é importante essa intervenção do meu colega e meu irmão, Amaury Colares, no sentido da população, mas falar que nós ficamos em uma faca de dois gumes muito difícil, porque se parecer que é fácil e que a gente compra a causa, onde nós iremos parar? Então, nós temos um desafio nesse plano diretor, até pensar politicamente, técnica e politicamente na questão. Então, é nesse sentido que eu quero dar a contribuição, até porque questão de água, luz, artigo 5º da Constituição, você tem que dar condição, mas dizer que a pessoa tem um direito, que é legal, tal, aí são outros 500. Né? E é um desafio para todos nós. Doutora Cristiane. Eu penso, inclusive, vereador Marcel, que nós temos o maior desafio na discussão desse plano com relação à questão da regularização fundiária. Só que existem umas limitações legais, né, doutora Ellen e doutor Márcio e os demais colegas aqui, que já pensam exatamente nesse sentido, que já foram criados exatamente para inibir, não é, que as pessoas, então, se manifestassem no sentido de que vamos invadir porque amanhã a gente consegue a regularização. Existem uma série de impedimentos legais para ser feito isso. E a dificuldade realmente que o Estado tem, ela perpassa principalmente por um ato que existe no governo do Estado sobre uma grande gleba que nós temos, principalmente na Zona Leste e Zona Norte, que ainda está como todo maior. E o Estado, quando resolve, então, definir áreas para dar a regularização fundiária, ele vem desmembrando desse todo maior, para o senhor perceber como é complexo. Ele está ainda desmembrando como se fosse lote, vamos dizer, bairros como Braga Mendes, Francisca Mendes, a Cidade de Deus. Então, são áreas completamente ocupadas, que já estão com vias públicas, mas que legalmente ainda estão como gleba maior, sabe? Então, é extremamente complexo, não é simples. E eu já adianto aos senhores assim, que já existem várias legislações, que nós temos, claro, que nos balizarmos, né, para fazer a lei municipal, para justamente inibir esse tipo de ação, que acho que todos nós aqui já sabemos que é nociva à nossa cidade, né? Eu acho que a questão do déficit habitacional na cidade e nas cidades brasileiras, isso é extremamente relevante. Eu acho que todo mundo tem que encarar de frente essa situação, né? Mas, claro, que com equilíbrio, principalmente, porque senão nós podemos realmente criar uma coisa de retorno negativo para o próprio executivo, né? E para os demais entes. Perfeito. Eu queria, assim, registrar a ausência da vereadora Glória Carrati e da vereadora Socorro por motivo de doença. A vereadora Glória teve um problema dentário, né? E hoje de manhã estava com uma inflamação muito grande. Então, penso que ela não veio por conta desse problema. A Socorro Sampaio já é notório, todos já conhecem o problema dela. O vereador Marcelo Serafim disse que ia chegar um pouquinho mais tarde por conta de um compromisso já firmado anteriormente. E o vereador Irã está viajando, né, acompanhando o seu genitor. E eu queria, assim, todos os vereadores estão, assim, de parabéns por conta da presença. Eu estou gostando de ver, assim, a gente ter uma manhã exaustiva com relação às discussões aqui na casa, e de tarde, 2 horas, já está aqui no Batente também. E eu queria de ver que esta é o último trabalho conjuntamente com os técnicos antes da gente ir propriamente dito para as audiências públicas. E nós fizemos um calendário para que a gente pudesse
dar conhecimento dos vereadores e a gente colocar em prática esse calendário. Nós iremos, só para eu concluir aqui, vereador, nós iremos abrir um prazo do dia 27, que é amanhã, até o dia 16, dia antes da gente começar as audiências públicas, para que a Câmara Municipal de Manaus dê total divulgação do calendário que teremos para levar até o fim das discussões do plano diretor. Esse período aí seria um convite oficial a todas as instituições, movimentos sociais que participaram, os órgãos municipais, estaduais também, para participarem dessas audiências, inclusive com o recebimento, doutora Cristiane, da mídia eletrônica, com as alterações conforme vocês nos colocaram, né, para a gente. Já tiramos cópias, já estamos mandando, a partir de amanhã, com o calendário aprovado já para as instituições. E no dia 12 de setembro, nós iremos fazer um grande movimento na cidade, nas esquinas da nossa cidade, em alguns pontos comerciais, para a gente fazer a panfletagem, né, com a divulgação desse calendário. Será um grande trabalho da Câmara Municipal de Manaus, que já foi aprovada pelo presidente da Casa, vereador Bosco Saraiva, em que nós iremos para as esquinas, que iremos pedir a participação dos senhores vereadores, uma turma do seu gabinete, para que a gente possa, nesse dia, durante amanhã, a gente fazer essa divulgação, além das divulgações que iremos fazer oficialmente pela Câmara, na rádio, televisão, jornais, ou seja, uma ampla divulgação para que a gente possa não deixar nenhuma dúvida quanto às pessoas que queiram participar desses debates, vereador Bibiano. Nós, inclusive, já recebemos, vereador Marcel, em torno de 4 propostas, que nós já estamos aguardando, né, para a gente depois passar para o vereador relator, para ele dar uma olhadinha, ver como é que a gente vai poder fazer para a gente aproveitá-las. Então, do dia 17 ao dia 17 de setembro, todas as terças e quartas, aqui no plenário da Câmara, de 17 de setembro a 8 de outubro, nós teremos as audiências públicas. Nós iremos tratar a cada dia uma lei, ou seja, no dia 17 nós iremos discutir, conforme uma tabela pré-estabelecida, o plano diretor, a lei do plano diretor, no dia 17. Dia 18 será as normas de uso e ocupação do solo. Aí nós passaremos de novo para o dia 24 de setembro, que será o Código de Obras e Edificações. Dia 25, na quarta-feira, o Código de Postura. Dia 1º de outubro, o parcelamento do solo urbano. E no dia 2, nós teremos 2 projetos de lei, que seria o de áreas de interesse social e o de perímetro urbano, que são pequenos, que a gente pode, juntos, colocar em discussão. Isso tudo começando sempre às 14 horas. E no dia 8, nós teremos uma explanação sobre tudo que foi colhido, porque nesse período de 17 até o dia 8, nós iremos receber as propostas de emendas, né, para que seja incluído de novo no relatório. E aí, no dia 8, o vereador Elias Emanuel, relator, fará um relato do que ele recebeu, e depois disso ele terá 10 dias úteis para fazer o seu relatório. Ou seja, o vereador Elias Emanuel terá do dia 9 ao dia 22 um período para fazer o seu relatório, para depois vir para a comissão, votado na comissão, ir para o plenário. Então, esse é o nosso planejamento, isso tudo dentro do regimento interno e das normas que requer a ampla divulgação para essas audiências públicas. Eu queria que Vossas Excelências... Vou passar a palavra para o vereador Marcel, e logo depois eu gostaria, se algum vereador quiser fazer algum questionamento com relação a essa situação aí, senão a gente já vai começar a expedir os ofícios convidando as instituições, movimentos sociais,
e as pessoas interessadas na discussão do plano. Vereador Marcel Alexandre. Meu querido presidente, eu também quero me unir ao vereador Amauri e parabenizar a Vossa Excelência como está conduzindo os trabalhos da comissão, todo o interesse e a harmonia da própria comissão em si. Eu acredito, meu presidente, que a Bíblia até diz, uma geração leva uma outra geração. Então, acho que todo mundo tem contribuição a dar, quem passou, quem está fazendo e quem virá. Em todo o trabalho do plano diretor passado, e aí imagine que inconvenientes passados se tornaram virtudes. A doutora Souto-Maior, o Cristiane Souto-Maior, disse-nos que não existe cidade nenhuma plano diretor com tantas audiências como de Manaus. Aquilo que era, num tempo, parecia um desafio para nós, se tornou uma virtude. Então, nós já tivemos uma tentativa no plano diretor passado, meu presidente, e nós conseguimos algumas coisas que eu considero avanço. Por exemplo, o Ministério Público sempre teve problema com audiência, com frequência dos representantes, vereadores, com público em geral. Eu gostaria de sugerir e contar com a vossa simpatia, no sentido que as nossas audiências, como nós, na legislatura passada, houve consenso entre os líderes. Nós fazíamos assim, tínhamos no primeiro momento a votação, alternamos dia de votação, um dia de discussão, seguidamente ali 10 horas, 10h30, tal, a audiência do plano diretor, para que todos os vereadores participassem e houvesse mais tempo para a sociedade em si. Ocupava somente o trabalho como um turno direto, para que tivéssemos mesmo aquela questão da assistência, da boa discussão e da participação, tanto das pessoas, dos representantes, quanto dos próprios vereadores. E observamos, por todo, que era melhor, né, nesse horário intermediário, então, porque quem iria participar podia correr das entidades. No primeiro horário, até 10, rapidamente fazer as coisas e vir para cá. Nós discutimos, fazíamos votação dos projetos no primeiro horário e alternávamos. Nós colocamos até só um dia de votação, os outros dias tinha um pequeno expediente. Pequeno expediente, entrávamos na audiência, para que houvesse uma maior participação. Eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência considerar, porque a gente faz o trabalho da Câmara e vem 2 horas da tarde para audiência. Normalmente as audiências à tarde são fracas. Elas não têm uma boa participação, e aí vem o Ministério Público lá, vai questionar de novo as nossas audiências por falta. Então, eu acho que, nesse exato momento, a importância do plano diretor, a força que ele tem de destino, de direção para 10 anos da cidade, eu acredito que todos vão entender e vão ver como isso é uma boa contribuição para a discussão e para termos o bom resultado e a maior participação popular e democrática possível. Perfeito, perfeitamente. É uma posição do vereador Marcel. A Câmara decidiu fazer todas as audiências na casa, porque nós temos a facilidade, né, vereador, de a gente ter as gravações colocado logo no site da casa, quem quiser tirar as dúvidas, tirar. Então, assim, está aberto para os senhores vereadores com relação... Nós temos 2 propostas. Propostas, ora apresentada pela relatoria, junto com a presidência e o departamento legislativo, também o urbanístico e o departamento de comunicação. Vereador, e a proposta dele que seria dentro da sessão plenária, faria um dia o pequeno expediente, depois entraria na discussão, intervindo... São 7 reuniões, presidente. Entendeu? Só 7. Vereador Elias Emanuel. Senhor presidente, eu compreendo que... Eu imagino o seguinte, vereador Marcel, apesar de achar que a sua proposta possa ser avaliada por todos nós, muito embora nós tenhamos aqui um colegiado de 13 vereadores, a gente não tem como aprovar aqui uma metodologia a ser aplicada dentro do plenário, porque aí é uma prerrogativa dos 41 vereadores votarem a favor ou não da proposta. O senhor quer, deixa eu entender, o senhor quer que as audiências sejam no horário da manhã, dentro do plenário, no horário de plenário, ao invés da metodologia de pequeno e grande expediente? Esclarecendo,
que é que nós adotamos no passado? Nós fazíamos o pequeno expediente, aí suspendia a sessão, passava para a audiência, aí dava meio-dia, o presidente declarava a sessão encerrada e continuava a audiência, até o final, naquela discussão daquela manhã. E aí nós tínhamos a participação maior dos vereadores e das entidades que percebemos e até ouvimos dele que era melhor nesse horário intermediário da manhã do que vir à tarde, a gente tem uma audiência menor. É só por uma questão de estar mais democrático. Obrigado. Eu entendo, louvo a sugestão do vereador Marcel Alexandre, mas, presidente, peço licença dele para discordar e manter o calendário como nós oficiamos, porque aí não há nenhuma intervenção, tanto na ordem do dia, quanto nos trabalhos do plenário pela manhã, para que a gente não possa interromper a rotina do plenário pela manhã, vereador Marcel. Eu mantenho a proposta original do calendário que está posto aí, e aí tem essa proposta do vereador Marcel, tem a proposta do calendário posto, mantenho a minha opinião para que possamos adotar esse esquema que foi elaborado, senhor presidente. Vereador Valdemir José. Senhor presidente, eu, na verdade, acho importante essa proposta que Vossa Excelência traz, mas eu penso que, se o nosso prazo é até dezembro, eu penso que a gente deveria utilizar o máximo de tempo para fazer discussões. Eu penso aqui que tem algumas discussões que nós vamos precisar travar, né? Discussões mais técnicas que acho que deveriam basear também a nossa intervenção. Então, na verdade, eu tenho uma discordância muito mais que essa proposta aqui. Praticamente em novembro nós já temos a definição do plano diretor, quando no começo disseram que a gente podia ir até dezembro. Então, inclusive, novembro também é um período, esse período aqui casa com a questão do orçamento do município, que é uma outra lei importante, né? Então, eu só vejo, só tenho como problema nesse momento exatamente esse tipo de coisa, mas acho que a proposta aqui ela é importante para a gente se planejar. Tenho divergência no tempo, quer dizer, eu penso que a gente poderia gastar mais algum tempo em algumas discussões de maior relevância. Por exemplo, foi feita uma discussão aqui sobre alguns critérios de classificação, né? E esses critérios, pelo que nós entendemos, eles são baseados em estudos, em pareceres, e que a gente precisa se apropriar disso, né? Eu me lembro, por exemplo, do Kant, né, que eu acho que é isso, Kant, que foi um dos itens aqui elaborados para diferenciar por que a Aparecida tem o Kant 2 e lá no CMA tem o Kant 1. Então, esse tipo de discussão que está por trás, por exemplo, por que nós podemos autorizar com tranquilidade, aprovar com tranquilidade 25 gabaritos, penso que é assim que a gente fala, para a questão da estrada do turismo, da Ponta Negra. Então, eu estou mais preocupado com esses critérios de classificação, entender um pouquinho mais isso, para que a gente possa saber o que a gente está votando. Vereador, eu penso que a comissão pode, em qualquer momento, nessa divulgação, chamar de novo os técnicos para determinado assunto. Eu acho que não só a comissão, próprios vereadores, se quiserem, pode chamar, os técnicos com certeza virão para a gente tirar essas dúvidas, sabe? Eu penso que nós temos que sair daqui com uma posição, porque amanhã nós temos que começar a fazer essa divulgação para não haver nenhum problema de dizer que ninguém foi convidado, que ninguém sabia, que não sei o quê, entendeu? Então, eu penso que a gente precisa caminhar nesse sentido, de a gente ter uma base e, a partir daí, a gente voltar a discutir. Se Vossa Excelência, no seu gabinete, achar que tem uma proposta, vamos reunir a comissão e vamos ouvir para a gente dar uma debatida, entendeu? Durante o próprio... Com certeza, eu só informo que quarta-feira eu tenho uma audiência aqui, mas a minha equipe vai estar na Faculdade de Tecnologia, inclusive, né, aproveito esse momento para convidar, a Faculdade de Tecnologia vai estar fazendo uma discussão sobre mobilidade urbana. Sim, e eles pediram para que a gente convidasse os membros da comissão para participar com eles dessa discussão. E às 15 horas, na Faculdade de Tecnologia da Universidade Federal,
Mas eu estou dizendo assim, eu amanhã tenho uma conversa com professores do Departamento de Geografia da Universidade Federal, né, que a intenção um pouco é a gente também se apropriar, porque uma coisa assim que eu acho importante, quem fez esse plano, na verdade, foi a prefeitura, mas ela contratou uma empresa, uma instituição para fazer isso. E eu penso que essa instituição ela deveria ser chamada para que nós pudéssemos discutir determinados detalhamentos. Mas essa é uma discussão que eu pretendo apresentar em um outro momento, mas, de antemão, que foi a FUCAP, salvo engano, né, que ganhou 3 milhões de reais para fazer esse trabalho e que era importante a gente, inclusive, ouvir determinados critérios que eles adotaram. Nós vamos já ouvir a doutora Cristiane, que participou dessa elaboração, mas eu queria, assim, colocar logo em votação esse calendário para a gente definir logo e correr chão. Vereador Felipe Souza. Para esclarecer, da forma que está posto aqui, o relator, o vereador Elias, tem até o dia 22 de outubro para apresentar o relatório, né? Após isso, vem a plenário, onde poderá sofrer novas emendas novamente. A comissão vai votar o relatório dele, depois é que vem para o plenário. Vem para o plenário, poderá sofrer novas emendas, com certeza, dos vereadores, dos vereadores. Ou seja, naturalmente, isso se arrastará até dezembro. Correto? Eu queria só esclarecer isso. Vereador Elias Emanuel. Senhor presidente, nós achamos, a grosso modo, que a gente ainda tem muito tempo até a última sessão legislativa deste ano, que é ali na véspera do Natal. Mas, na prática, não é bem assim, porque, obrigatoriamente, a comissão tem que abrir um prazo de 20 dias para a apresentação de sugestões da sociedade civil, das entidades representativas e de todos os movimentos sociais e vereadores. Nós temos que apresentar 20 dias para emendas. De 17 a 8 de dezembro. Aí a gente está apresentando 22 dias, estamos excedendo mais 2 dias. Depois a gente tem um prazo de mais 10 dias para que o relator faça o relatório final. Eu vou ter que compilar todas essas sugestões, traduzir em forma de emenda dentro das 7 leis. Após isso, ainda há discussão interna na comissão para a aprovação ou não das emendas do meu relatório, para que depois se apresente ao plenário e seja encaminhada às comissões técnicas da Casa. Portanto, a grosso modo, eu digo a vocês com sinceridade, e vi aqui o esforço feito pelo vereador Valdemir José para aprovar as emendas ao regimento interno, que, em síntese, é menos da metade do que nós temos agora, o tempo que o relator Valdemir José levou para a apresentação das emendas e votação dentro dessa comissão. Então, dia 22, eu começo a discutir com vocês as emendas que serão aprovadas ou não internamente. Então, daí a minha preocupação de termos esse calendário agora já estabelecido. Porque, senhor presidente, dia 22 começa a discussão interna dentro da comissão. Não é que no dia 22 nós já teremos o relatório pronto. Outubro. Exatamente. Não é que no dia 22 de outubro nós teremos o relatório pronto e entregue, devolvido ao presidente Bosco Saraiva. Não. Comissão. Nós ainda teremos uma série de reuniões internas dentro da comissão para avaliação das emendas. Portanto, eu tenho minhas dúvidas se nós entregaremos de volta à mesa diretora antes do dia 15 de novembro. É em torno de 10 a 15 que vai para plenário. Exatamente. Então, eu acho que lá pelo dia 15 de novembro é que chega na mesa diretora, para ser deliberado e as comissões técnicas. Então, por isso que eu defendo esse calendário, para que nós não fiquemos, por exemplo, eu me recordo, senhor presidente, que na reforma do regimento interno, quando estava se aproximando o recesso, a gente teve que dar uma acelerada. O vereador Valdemir José é testemunha disso, para justamente nós não passarmos o período do recesso. Eu tenho a mesma preocupação com o plano diretor, que é uma lei muito mais complexa e muito maior do que o regimento interno da Casa. Perfeitamente, eu não tenho dúvida com relação a isso. A gente vai chegar lá para o dia 10 de novembro, 15 de novembro,
para que a gente venha para o plenário, né? Para o plenário. A partir daí, as discussões dos senhores vereadores, que é uma outra fase que nós vamos... Com certeza, o vereador Bosco, que tem muito interesse de que esta lei seja votada de uma maneira transparente, com muita discussão, com muita participação, esse é o nosso objetivo. A gente espera poder realmente fazer um trabalho bem feito. Vereador Marcelo Alexandre. Senhor presidente, eu... Desculpa, vereador Marcelo. Vereador Elias. Só para eu esclarecer aqui. Não, porque não tem ninguém lá, não. Aqui. Liga aqui, só do relator aqui, por favor. Só para eu tentar colocar a vocês, é importante que a gente tenha esse calendário aprovado, porque eu quero alertá-los que logo, logo chegará a casa o orçamento e o PPA. É outra atividade que vai levar muito do esforço de cada um dos senhores vereadores. Nós temos agora, nesse segundo semestre, 2 leis que têm caráter econômico e orçamentário, PPA e orçamento. Então, faz-se aí necessário estabelecer o calendário de trabalho da equipe do plano diretor, para que depois a gente não pense que há muito tempo, e quando chegarem as matérias econômicas e orçamentárias, a gente vai simplesmente se atabalhoar. É melhor objetivar agora. Até porque quando vem a discussão de projetos orçamentários, geralmente é só a discussão daquele plano que nada pode entrar e interferir. Vereador Marcelo Alexandre. Senhor presidente, eu quero dizer que comungo com o pensamento do vereador Elias e dizer que o doutor Pedro Paulo se disponibilizou até, no caso, eu perguntei, foi uma intervenção minha, uma consulta minha, senhor presidente, que ele estaria disponível para conversar com a comissão, se quiser, a comissão, para fazer esses esclarecimentos técnicos. A qualquer momento. Então, tanto o vereador Valdemir José pode se dirigir ao doutor Pedro Paulo ou qualquer um da comissão que está disponível para esclarecer essas questões técnicas, e eu estou fazendo isso, estou tendo muito bom resultado e uma boa contribuição e necessária. Então, está disponível. Agora, senhor presidente, quanto à minha proposta, eu gostaria assim, de que a gente tivesse sentado junto nós da comissão para conversar os pormenores, que qual é a minha preocupação? Que eu acho que nós da comissão temos um desafio de tornar esse plano diretor e a discussão dela, da nossa parte, o mais popular, democrático e participativo possível. No meu pensamento, colocá-lo no horário intermediário das sessões da Câmara para frente vai ter muito mais participação, até da própria Câmara, que vai voltar a sua atenção para aquele assunto. Então, no calendário da Câmara, ela colocou, senhor presidente, da Câmara no todo, ela colocou o plano diretor na prioridade. Se é à tarde, é só da comissão. E a gente não está dando lá tanta oportunidade no sentido de que vai divergir nas agendas de vereadores. Eu não sou da comissão. Então, eu acho que a gente precisa fazer com que a Câmara veja. Como eu sei que o relator, eu não sei quem e a equipe, deve ter os motivos por colocar isso no horário da tarde, eu não vou bater cabeça com ninguém, eu vou retirar a minha proposta, mas lamentando profundamente que não é o melhor caminho, e lá eu vou provar. Vou mostrar, está vendo o que eu disse? Vocês vão ver. A intenção, vereador Marcelo, é realmente a gente dar oportunidade para as pessoas, porque, olha, nós vamos ficar de 2 até 5, 6 horas, como a gente fez aqui. Teve, às vezes, dois códigos juntos que levou uma discussão só a comissão, o dia todo. Só a comissão. Só a comissão. For no horário da nossa Câmara, o plenário da Câmara, são os vereadores, ok? Voltando o seu olhar para algo fundamental. Vamos nomear a possibilidade de vereadores e até pessoal do gabinete, aquela coisa, no horário da manhã, de 10 horas, a gente faria o pequeno expediente, suspenderia a sessão começaria, depois encerraria a sessão. No meio-dia a gente continuaria o que fosse ali até 1, 2 horas, sei lá que fosse. Aí nós vamos ter um aproveitamento. Somente trabalho da comissão é limitar a comissão, só a comissão,
algo que a gente poderia estender. Só isso, mas eu retiro a minha proposta. Não, eu penso que todos os vereadores serão convidados, todas as instituições, nós teremos uma participação boa também com relação aos vereadores. Alguém ainda quer discutir? Só para a gente concluir, essa parte é sobre o calendário, vereador? Só para a gente terminar logo isso. Só um contraponto aqui em relação aos argumentos. Tá, vereador Valdemir. Eu defendo que seja tarde mesmo, porque eu penso que nós temos que agir na Câmara multidimensionalmente, né? Quer dizer, a Câmara ela tem que dar várias respostas, inclusive aos problemas imediatos. Nós estamos fazendo agora uma discussão estratégica de longo prazo, mas as discussões sobre a Manaus do dia a dia, né, nós temos que dar conta também, e isso faz parte do nosso dia a dia aqui. Então, eu considero importante essas argumentações do vereador Marcel, mas eu penso que os vereadores que tiverem interesse de acumular mais essa discussão têm que fazer como o vereador Bibiano, que não é da comissão, no entanto, já é a segunda reunião que ele participa, porque ele está querendo acumular. Eu não era necessariamente, eu não tinha que estar nas 22 audiências que a prefeitura chamou, mas eu estive em 17. Por quê? Porque eu sabia que eu queria acumular a discussão. Então, quem quiser, vem e participa. Quem não quiser, perfeito, tem assessores também que contribuem, porque a gente sabe que tem outras metodologias também para fazer. Mas eu defendo, infelizmente, tem que ser assim, né? Não dá para a gente estar parando a Câmara todo dia, né, por conta dessas discussões que o plano diretor vai ter que fazer, né? Então, infelizmente, acho que tem que ser um grupo apenas que tem que fazer em nome do restante, e o restante, no seu momento oportuno, participa. Bom, então, terminando as discussões, eu coloco em votação essa proposta da comissão para que a gente possa, até o final de outubro, até o dia 22 de outubro, já passar para a comissão e depois para o plenário. Os vereadores que aprovam essa proposta permaneçam como estão. Aprovado com voto contrário do vereador Marcel Alexandre. Eu gostaria só de passar para a doutora Cristiane, para que ela dê aquela explicação que ficou pendente. Sobre a questão da FUCAP, né? Na verdade, na primeira audiência pública que nós fizemos, na atual gestão do prefeito Arthur, nós convidamos a FUCAP para prestar um esclarecimento. Na verdade, vereador Valdemir José, inclusive o Pedro, que estava à frente disso, pode confirmar, a FUCAP foi contratada apenas para fazer as audiências públicas. Ela não ficou responsável por uma vírgula, certo, Pedro, dos textos da minuta. Então, na primeira audiência que nós fizemos questão de chamá-los para que eles declarassem e explicassem a metodologia e qual tipo de contrato que eles, no qual eles foram chamados e contratados pela prefeitura, né, pelo Implurb. Então, é isso. Agora, só uma preocupação que eu queria compartilhar com os senhores, que aconteceu conosco, eu acho que o Pedro também teve um pouco dessa experiência. A questão de metodologia dessas audiências públicas, se você for conversar com diferentes pessoas, cada um vai ter uma opinião de como fazer, né? Nós tivemos a mesma dificuldade e nós acordamos um tipo de metodologia que, na primeira audiência, nós fizemos uma nova adaptação, né, Márcio? E nas próximas 3 audiências nós, então, levamos a cabo e que deu muito certo. Então, eu queria só compartilhar com os senhores para que, numa eventualidade, a Câmara faça o mesmo. Como listar as contribuições que vão vir nas audiências? Essa era a nossa preocupação maior, né? Então, nós pedíamos, a pessoa se pronunciava, inclusive, pediu o microfone, sem problema, mas nós pedíamos para que registrasse por escrito. E isso facilitou muito, porque, principalmente no caso do relator Elias, eu imagino a dificuldade que sem ter isso por escrito, de você organizar, pautar essas ideias, né, para que culmine ou não numa emenda do plano diretor, né? Então, só estou compartilhando com vocês a metodologia que foi utilizada e que, inclusive, a
as contribuições que foram dadas, que não foram acatadas, elas sofreram uma espécie de parecer técnico do grupo executivo, que nós, inclusive, enviamos ao juiz, doutor Carlos Queiroz. Então, se, numa eventualidade, um pedido de alteração não foi aceito, o autor pode, inclusive, requerer da comissão o porquê. Então, isso facilitou muito, é só para compartilhar com os senhores. A gente gostaria de agradecer o prefeito de Manaus por ter permitido que vossas senhorias tenham vindo até nós para prestar esses esclarecimentos aí, que foram muito importantes para os nossos conhecimentos. Queria agradecer a doutora Cláudia, arquiteta do Implube, a doutora Cristiane Souto Maior, doutor Márcio, a doutora Ellen, da PGM, a doutora Aldenila, lá da SEMAS, agradecer do fundo do coração e dizer que a gente, quando precisar, com certeza nós recorreremos ao conhecimento de vocês para nos ajudar a fazer o melhor. É a Prefeitura junto com a Câmara para buscar uma lei que beneficie a cidade de Manaus. Portanto, eu gostaria de solicitar da Diretoria de Comunicações que, já com o calendário em mãos, que começasse a fazer a divulgação e que a gente pudesse efetivamente cumprir os nossos prazos para que a gente possa fazer o melhor por essa discussão. Agradecendo a paz dessas discussões, eu declaro encerrado a nossa reunião, agradecendo a Deus por mais esse dia. Vereador presidente Sildomar Bitbol, encerrando a reunião que tratou sobre a modificação do plano diretor. Esta foi uma reunião conclusiva dos técnicos do Implurb. Continue com a nossa programação.